Então, rapaziada, esses dias eu tava andando pelo Twitter e eu acabei encontrando um post interessante. Era sobre a suástica, a budista, não aquela outra lá. E de como esse símbolo ainda é censurado até hoje. Quando tem algum tipo de contato com o ocidente, animes, mangás, até mapas já foram censurados com esse símbolo. E, surpreendentemente, as replies desse post estavam até que bem divididas. Eu achei que seria mais unilateral, afinal, Twitter. Claro, achei que seria unilateral pro lado da censura, mas não. Tinha gente tanto atacando quanto criticando a censura, quanto gente entendendo os dois lados. Afinal, apesar do símbolo ser usado há milênios, não muda o fato de que usaram pra uma monstruosidade sem tamanho. Ainda assim, tem sempre aqueles malucos que querem culpar a Ásia inteira por usar esse símbolo. Esses aí eu já acho um bando de retardado. Mas essa galera eu não vou convencer de nada de qualquer forma, então, meu amigo, Foda-se! bom, como eu tinha dito antes, é um símbolo budista, é religioso. Ele é usado em templos, ele é usado para marcar templos em mapas, ele é usado em muitas mídias asiáticas no geral, especialmente na Índia e no Japão. Inclusive em Taiwan tem uma estátua gigante de Buda com a suástica no peito. Acho que até chegou a sair uma matéria sobre no G1 há uns anos. Enfim, basicamente, é um símbolo bem usado na Ásia. E o símbolo tem uns 11 mil anos. É até meio babaca você querer que um povo de um continente inteiro pare de usar um símbolo porque um cara há menos de 100 anos decidiu transformar ele numa coisa ruim. Eu sou um que não gosta da censura, mas eu até entendo o motivo das produtoras escolherem remover ele das obras. Ainda assim, eu acho que vale uma discussão. Quer dizer, muitas vezes esse símbolo pode ser usado de uma forma que condiz com a história, e tirar ele vai ser objetivamente uma perda, como aconteceu com Tokyo Revengers. Afinal, o nome da gangue principal de Tokyo Revengers é a gangue Manji de Tóquio. Na versão que veio pro ocidente do anime, eles só caparam o símbolo, perdeu o símbolo na bandeira, no uniforme, no nome da gangue, virou só gangue de Tóquio, não gangue Manji de Tóquio. Na verdade, eu até acho que eles chamam de Tokyo Manji, só que não tem Manji, é só Tokyo Gang. Afinal, o símbolo foi removido. E assim, é até menos mal quando fica aquele buraco preso na bandeira ou na roupa, mas quando eles colocam uma censura de eti só pra tacar umas luzes na frente do símbolo e fingir que não tá lá, fica meio ridículo. Voltando à galera meio dodói do Twitter, tem uns aí que usam uns argumentos de tipo, eles são loiros, de olho azul, usam um uniforme com a Manji, então eles são nazi. Cala a boca, puta! Olha só, primeiramente, tem tipo uns 6 loiros no anime, uns 3 que tem mecha loira e é tudo loiro falso. Se você for ver os personagens do futuro, eles são todos com cabelo preto. Alguns ainda mantêm o cabelo pintado, e isso é principalmente porque no final dos anos 70 e começo dos anos 80 começaram a aparecer uns delinquentes e gangues de moto que pintavam o cabelo de loiro. E é por isso que, apesar de não ser nem metade dos personagens, tem bastante loiro em Tokyo Revengers. Acho que é o Mike, o Shifuyu, o Draken, o Takemichi. Tem um brasileiro lá no final que pinta o cabelo de loiro também. Da favela do Rio, claro. Porque não existe outro canto nesse país, aparentemente. Não pros gringos, né? Tem outro cara, acho que é Inui o nome dele. E um cara no arco final que ele tem uma cicatriz em forma de diamante na boca. E o Kizaki. E esses são os que pintam o cabelo inteiro de loiro. Sobre olho azul, acho que só o Takemichi tem. É anime, né? Tem muito personagem, cabelo roxo, cabelo vermelho, cabelo laranja, cabelo azul. O olho vai seguir na mesma vibe, é verde, amarelo, é laranja. Se eu me lembro bem, a censura também piorou a imagem desse anime, porque quando o pessoal viu que a versão que veio dublada ou que veio pro ocidente tava censurada e a versão original tinha suástica, todo mundo taxou esse aqui como o anime dos nazistas. Todo mundo barra Twitter. Fuderam com os merchants também, porque merchan de Tokyo Revengers que não seja boneco é só os uniformes das gangues e alguns acessórios. E o problema? O uniforme da gangue principal tem a Manji estampada nas costas e no braço. Como a versão ocidental veio pra cá censurada, se você sai com um negócio desse na rua, mesmo pra quem conhecer Tokyo Revengers, você só vai parecer um nazista, porque tem muitos que nem sequer sabem que a versão original tem esse símbolo. E aí é foda, né, patrão? Eu peço perdão pelo áudio um pouquinho cagado daqui pra frente, mas é porque eu moro no Mato Grosso do Sul e tá quente pra cacete. Eu preciso desse ventilador ou eu vou morrer. Enfim, indo agora pra outro anime. Um que rolou, eu acho que só no Brasil, foi com a TV Manchete, quando eu tava transmitindo Yu Yu Hakusho. Tinha um personagem chamado Kazemaru, que carregava uma cruz hindu na testa, que é a suástica. Tem entrevistas do Eduardo Miranda dizendo que eles precisaram censurar frame a frame porque eles não podiam permitir que a suástica fosse passada na TV aberta, ainda mais numa emissora que os donos eram judeus. Era uma quarta-feira e ela disse o seguinte: a partir de amanhã vai preparando o desenho para sair do ar, porque eu não tenho como manter numa emissora de judeus uma suástica na cabeça de um personagem. Aí você, sua cabeça estoura, você fala, peraí, não tem suástica o desenho. Aí você fala, puxa vida, é o tal do Kazemaru, um personagem careca,
que tinha uma cruz hindu na testa. Assim, qual seria a providência? A dela tirar do ar. A minha foi tipo, o seguinte, apagar a cruz hindu literalmente da testa do Kazemaru. Agora vamos pra outro anime. Bleach. Como eu odeio os fillers de Bleach. Eu não consigo ver esse anime por causa desses fillers, é insuportável. Depois do arco da Soul Society, pra mim esse anime fica intragável, cara. É difícil. Tem muita censura no anime de Bleach. Principalmente relacionada a gore. Braço cortado, gente explodindo, essa tipo de coisa. Mas tem uma específica. Eu acho que é no arco Fullbring. Eu não tenho certeza porque, assim, eu não vi Bleach. Eu não li o mangá ainda. Pretendo ler, mas ainda não. E quando ele desperta o modo Fullbring incompleto, sai uma mande feita de energia da mão dele. E essa foi uma cena que foi censurada no anime. Há quem diga que o Kubo tava colocando essa cena no anime só pra fazer um foreshadowing dos poderes de Quincy do Ichigo. Afinal, pelo que eu ouvi, ele é meio ceifeiro, meio humano, meio rolo, meio Quincy, meio ninja, meio Saiyajin, meio Winx. Quando damos nossas mãos, nos tornamos poderosas, porque juntas somos invencíveis. Tem quem diga que a mudança foi por causa disso, pra fazer uma referência ao sangue Quincy do Ichigo. Eu acho que faz um pouco de sentido, porque eles não censuraram a Bankai do Ichigo, que também é uma suástica. É meio difícil censurar Bleach no geral, porque a grafia de Bankai tem a suástica. O Ichigo carrega a suástica na guarda-mão da Bankai dele. A escrita é até suave, porque não aparece a forma escrita no anime. Mas, quanto aos símbolos, aí fica meio complicado, porque se na guarda-mão da Bankai do protagonista você tem a suástica, você não tem como remover. Assim, até tem, mas perde todo o significado, toda a essência do negócio. Dito isso, verdade ou não a teoria, o fato é que Bleach sofreu uma censura por causa do suástica. Em One Piece rolou uma parada parecida. A Jolly Roger, do Braba Branca, ela tinha a suástica. As primeiras imagens do Ace em Alabasta tem a suástica estampada nas costas dele. E lá pro capítulo 400 e alguma coisa, o Oda teve que mudar isso aí por pressão editorial. Assim, eu até prefiro a cruz de ossos, eu acho mais bonito do que a suástica, só que não deixa de ser meio merda, sabe? O cara tem a história dele, tem os símbolos dele, aí ele é obrigado a mudar porque... por medo de um público que muitas vezes nem quer entender. E em Naruto a mesma coisa rolou com o Neji. Marca da maldição e tal. Trocaram pra um X. Há quem diga que tá melhor porque, né, X, restrição e tal. Enquanto a Mandy era pra ser um negócio bom. E é no mínimo questionável o quão bom é você ter uma marca na sua testa que pode te fazer sentir tanta dor que você pode morrer. Assim, se você desobedecer, né? Se você não desobedecer, você tá suave. Inclusive, eu vi um argumento tão engraçado que era basicamente... ah, mas por que os budistas não reclamam de outro símbolo, só reclamam desse? Bom, eu suponho que seja, porque esse é o único que tá sendo censurado, né? Caralho! Mas assim, convenhamos. Pra uma galera que acha que Tokyo Revengers é nazista só porque tem gente loira e gente com olho claro, um anime sobre um moleque loiro de olho azul que um personagem carrega suástica na testa, mas rapaz, já seria o suficiente para tratarem como Hitler 2. Um exemplo mais recente e real fora do mundo dos animes foi durante as Olimpíadas de Tóquio. No Japão, os templos são sinalizados com amande, tanto em mapas quanto em estações de trem, essas coisas, placas, enfim. Fato é que mudaram no país todo o símbolo para não ofender os ocidentais. Eu não tenho certeza se chegaram a cortar de placas, mas eu sei que eles mudaram o símbolo de mapas. Isso inclusive me lembra o Mundial de 2012, onde foram uns 30 mil corintianos pro Japão, e aí começaram a proibir a entrada de corintianos em hotéis. Era inacreditável, porque onde você passava na rua, passava de ônibus, né? Você tava vendo corintiano, você se sentia em São Paulo. Você tava no Diante Japão. do jogo, né? Ali Se sentia em São Paulo, né? E tem uma história até engraçada nessa coisa toda. Antes do jogo, no hotel da gente, os japoneses muito educados colocaram lá, não pode entrar torcedor do Corinthians. Tem até um shitpost que diz que o Araki nessa época foi assaltado por 2 corintianos e desde então ele odeia os torcedores do Corinthians. É uma história falsa, mas eu acho engraçado. De qualquer forma, voltando ao assunto principal, o negócio é que eu, Katsuden da Silva Santos, até entendo o motivo da censura, mas eu não gosto dela. E eu acho muito idiota você querer cobrar que um povo inteiro pare de usar o símbolo por causa do que aconteceu na Segunda Guerra. Quer dizer, imagina que algum desgraçado resolve usar a cruz cristã para fazer um genocídio na Ásia. E a partir desse ponto ninguém mais poder usar o símbolo porque aí vai ser taxado de apoiar o genocídio. Podem até discordar de mim nessa, mas eu acho isso muito ridículo. Também não é como se fosse o primeiro símbolo que a humanidade faz esse tipo de cagada. Por exemplo, a cruz invertida. Era originalmente a cruz de Pedro, que pediu para ser crucificado de ponta cabeça porque não se achava digno de morrer da mesma forma que Jesus. Aí o símbolo foi sequestrado por movimentos anticristãos e satanistas e aí, virou coisa do diabo. Foi a mesma coisa com o pentagrama. Era usado na Mesopotâmia como símbolo de proteção. Era usado na Grécia para representar matemática, perfeição, harmonia e saúde.
No início do cristianismo também foi usado para representar 5 chagas de Cristo, sendo de novo um símbolo de proteção. Na era medieval europeia, ele foi usado em grimórios como símbolo de magia e proteção contra espíritos. Ainda assim, no século XIX, um ocultista francês chamado Eliphas Lévy associou o pentagrama invertido com o satanismo e aí deu no que deu. Agora todo mundo vê pentagramas no geral como algo ligado ao demônio. O fato de Anton LaVey, o fundador da Igreja de Satã, em 66, ter ligado o pentagrama diretamente ao satanismo também não ajudou muito. Também tem quem associa hoje em dia o olho de Horus a seitas como os Illuminati. Na verdade, pra mim, isso aí foi um buraco de coelho desgraçado, porque tecnicamente ele é associado ao olho que tudo vê, mas o olho que tudo vê também não é um símbolo ruim, ele era o olho da providência, que representa a onisciência de Deus. Inclusive é por isso que ele tá no dólar, porque eles queriam representar que Deus estava abençoando o projeto da nação. Daqui a pouco tá igual o sinal de facção, você não vai poder ter símbolo nenhum que vão te ligar com alguma coisa. Fora que o próprio nazismo também sequestrou muitos outros símbolos, como as runas Sig e Yodel, mais recentemente a cruz celta com o neonazismo, que também é outra coisa que era usada em contexto religioso em toda a região da Irlanda, Escócia, País de Gales, parte da Europa continental. Ele era usado tanto em túmulos quanto na arte, em igrejas, mas foi adotado pelo movimento neonazista pouco depois da guerra acabar, sendo criado lá pela década de 50 e 60, e aí, pá, virou mais um símbolo do nazismo. Bom, é isso, o recado tá dado. Parem de ser tão pretos no branco, o mundo não nasceu nos últimos 100 anos. Parem de lutar uma guerra que já acabou. Os nazistas perderam, ninguém mais leva esses caras a sério. A prova é o Monark, que foi quase expurgado do país pelo vídeo dele. Já tá dura já! Qualquer um que ainda queira seguir essa ideologia tem que deitar no colo do capeta, mas parem de criar inimigos imaginários. Parem de bater em espantalhos com essa de que tudo é nazismo. Os caras usam esse símbolo há 11 mil anos. Vocês querem apagar isso de tudo. É um puta de um desrespeito com a cultura de um continente inteiro. Ah, mas pode ofender? Sim, pode. A realidade pode, a história pode. Porque apagar a cultura de um povo por medo do risco de ofender não vai derrotar nenhuma ideologia, só provar que você não sabe lidar com a realidade.